Êxodo capítulo 28. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estes, pois, são os vestidos que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e um pelote cheio de olhos, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santos vestidos para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão aquele ouro, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e linho fino torcido, de obra do artífice. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, com que se ajuntará. E o cinto artificial de seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente, de ouro, azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como lavor de selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, ao redor, em ouro engastada as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos ombros, para memória perante a face de o Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra de artífice, conforme a obra do éfode. O farás de ouro, azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua compridão. E o encherás de pedras de enchimento, com 4 ordens de pedras. Uma ordem de sárdia, um topázio e um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de ágata e ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, e uma sardônica, e de um jaspe. Engastadas serão nos seus engastes em ouro. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás ao peitoral cadeinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas 2 pontas do peitoral. Então porás as 2 cadeinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas pontas do peitoral. Mas as 2 pontas das 2 cadeinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, a banda dianteira. Farás também 2 anéis de ouro,
e os porás em duas pontas do peitoral, de dentro em sua borda, que está da banda do éfode. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo da banda dianteira, em fronte de sua juntura, sobre o cinto artificial do éfode. E ajuntarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode, por cima, com um cordão de cardeno, para que esteja sobre o cinto artificial do éfode. E o peitoral não será separado do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante de o Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de cardeno, e o bocal da cabeça estará no meio dele. Este bocal terá uma borda de obra tecida ao redor, como bocal da cota de malha será nele, para que se não rompa. E em suas bordas farás romãs de cardeno, e púrpura, e carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro entre elas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas pontas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário, diante da face de o Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma folha de ouro puro, e nela esculpirás como se esculpem os selos. Santidade ao Senhor. E a pegarás com um cordão de cardeno, de maneira que esteja na mitra, da banda dianteira da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas santas coisas, e estará continuamente em sua testa, para que sejam agradáveis diante da face de o Senhor. Também farás uma túnica de linho fino, também farás a mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de broslador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e lhes farás cintos. Também lhes farás chapéus, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e encherás suas mãos, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrir a carne da vergonha. Serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem no tabernáculo, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele.